É isso aí, galera, mais um vídeo do canal Eu Odeio Vinil com a tag do vinil, dessa vez a tag no vinil 2020. Espero que outra tag desse tipo eu só tenho que fazer ano que vem, aí eu vou poder responder de cara a primeira e a segunda pergunta, que esse ano eu não vou poder responder, porque eu não comprei quase nada de 2019 e também não tenho um álbum favorito de 2019, já que aqui tem que ser tudo físico. Na realidade, eu só tenho escutado muita coisa, novidades mesmo no streaming, há muito tempo que eu não compro nada. Eu pretendo voltar a comprar esse ano, influenciado aí pelos outros colecionadores. Então, por conta disso, eu já vou pulando a primeira e a segunda pergunta da tag. Vamos para a terceira pergunta da tag. Um álbum da sua infância. Desde a infância, infelizmente, eu só tinha que escutar vinil. E um vinil que a gente escutava muito, eu e meus primos, a gente até fazia, as minhas primas faziam coreografia e tal. Era esse disco aqui, então ele marcou muito a minha infância. É o Perlim Pim Pim, é um disco da Som Livre. No caso foi disco de um especial da Globo, naquela época a Globo investia muito em especiais infantis, olha só que legal esse disco. Claro, o vinil eu não tenho mais, isso aqui é uma reedição em CD da Som Livre. Ela reeditou várias coletâneas de novelas e CDs, então, de novelas e seriados. Esse aqui foi um deles que foi reeditado, para a minha graça, e eu comprei. O vinil eu não tenho mais, claro, o vinil foi destruído há muito tempo. Acho que até um dia desse esse vinil também andava por aqui. Nas minhas limpezas eu acabei jogando fora quando eu comprei este CD, que é muito bacana. Eu acho que hoje já está difícil de encontrar esses masters da Som Livre, né, que saíram há um tempinho atrás, e é muito bacana. O disco da minha infância, então. Perlim Pim Pim são vários. E os artistas que faziam as músicas desse disco só eram artistas de primeira linhagem da MPB na época. A Globo tinha muita influência e os artistas prestavam suas músicas para esses seriados muito bacanas. Vamos à segunda pergunta. Não, agora já vamos para a quarta pergunta da tag do vinil. Uma capa de um disco que presta homenagem a um outro artista ou banda. Eu tenho impressão, eu também tenho aquele do Elvis, que seria muito óbvio chegar nisso aqui. Andei pesquisando, não me lembrei de muita coisa, mas eu me lembro desse aqui, que é um disco do Toad the Wet Sprocket. Certo? Essa capa aqui, eu acho que remete direto para aquela arte do Andy Warhol, que é uma sopa de feijão. Eu vou colocar a fotinha dela aqui para a gente comparar, né? Aqui é a do Toad the Wet Sprocket e essa que você está vendo aí agora é a do Andy Warhol. Então eu creio que tenha sido proposital, uma homenagem ao artista da cultura pop, ou pop art, lá dos anos 80. Vamos à próxima questão. Um excelente lado B de um single. Tem uma música do Scorpions que se chama When the Smoke is Going Down, que eu tenho a impressão que ela não foi editada como single lá no exterior, mas ela era lado B de um single no Brasil, e por conta disso acabou tocando muito. O pessoal da rádio tocava, começou a tocar o lado B, aí ela começou a virar muito sucesso. E eu tenho a impressão que este single foi lançado depois que essa música fez bastante sucesso. Scorpions, When the Smoke is Going Down. Essa música ela quase não é tocada no exterior e em shows da banda. Ela veio começar a tocar isso agora há pouco tempo. Assim também como o caso do Skyline Pigeon do Elton John, que ele só toca no Brasil, porque essa música só fez sucesso no Brasil. Acho que nunca foi um single de trabalho dele, era um lado B, e aí acabou virando um hit por conta dos radialistas, do pessoal, dos programadores das emissoras de rádio no Brasil lá dos anos 70. Vamos à próxima pergunta. Uma faixa ou um disco bem funk. Podia ser Michael Jackson, podia ser Prince e podia ser James Brown, mas eu vou ficar com ele, que foi um cara que fez muito sucesso nos anos 80, lançou um disco, se comparou a essa turma toda que eu falei aí, e realmente conseguiu bastante sucesso com esse disco, é o Terence Trent D'Arby. Esse disco é muito bacana, recheado de sucessos. É um disco nacional, bem interessante, é swingado, tem funk, tem romântica, tem tudo. Esse fica como a minha indicação de um disco bem funk. Próxima questão da tag do vinil. Vizinhos estranhos na sua coleção de discos. Vocês vão ver aí, rapidamente, a imensidão de discos, vários discos que eu tenho de novela, de coletâneas. Minha discoteca não é
organizada por ordem alfabética, mas mais ou menos por gêneros e ritmos. Então essa parte ficou a parte das coletâneas de novela, que são assim, se for ver o geral da minha coleção, é tão alternativa, é tão abrangente, que acabou ficando um vizinho estranho, esses discos de novela, música muito mela cueca, aquela história toda. Que há um tempo atrás os discos de novelas eram referência para os sucessos do Brasil, para a gente saber o que era sucesso, porque aqui não temos a cultura de lançamento de singles, como eu já falei em outros vídeos, e vou continuar falando em vídeos futuros. Próxima questão da tag do vinil, ou do CD. Eu estava lá na turnê deste álbum, estava mesmo. Eu fui para Fortaleza, quando o Ahá tocou lá. Naquela época, as bandas internacionais começaram a tocar no Brasil. Era muito difícil ter shows internacionais no Brasil, eram poucos, eram mais São Paulo e Rio. Eles estavam começando a quebrar essa barreira, e o Ahá foi uma dessas bandas que fez uma turnê por quase todo o Brasil na época do lançamento desse disco. Era também uma turnê de despedida, que acabou não sendo despedida, eles acabaram voltando e tocando muito mais. Eu estava lá nesse show, lá no ginásio Paulo Salazar, em Fortaleza. Foi um show muito bacana. Adoraria ter a primeira prensagem, mas tem uma reprensagem. Esse aqui, Legião Urbana, em CD mesmo. Eu tinha a primeira versão que saiu em CD, e quando saiu essa versão remasterizada em Abbey Road, que nem essas coisas da qualidade, mas eles fizeram alguns concertos. E nesse disco especial, a música Tédio, com um T bem grande para você, ela tem uma falha na fita, se não me engano é Tédio. Tédio é química. Ela, na primeira prensagem, saiu com uma falha de fita, de quando foi passado da fita para o CD. Aqui eles já corrigiram, não tem essa falha. Então, eu gostaria de reobter a primeira edição para ter esse disco com essa curiosidade bastante interessante. Não deixa de ser uma repressagem, né? A banda com a qual eu tenho a discografia completa. Eu tenho várias bandas com discografias completas, as minhas preferidas todas estão completas, talvez faltando algumas, um disco ou outro, mas os discos mais recentes, não os discos mais antigos, porque já faz parte da época, já foi lançado discos depois que eu parei muito de comprar disco. Então uma banda que eu tenho a discografia completa é o Kraftwerk. Eu vou dar esse exemplo só aqui, mas futuramente eu pretendo fazer um vídeo só falando da minha discografia, mostrando os discos, mostrando alguns singles que eu tenho. Esse aqui é um single. Esse disco saiu no Brasil na época, era um single com 3 músicas. Tinha umas versões stand, versões editadas. É o Tour de France. Essa edição só saiu em CD na Europa, é um CD alemão. Creio que hoje já tem alguma dificuldade de ser encontrada, mas creio que não seja impossível. Mas já é um disco bem difícil de ser encontrado. Brevemente um vídeo sobre a discografia do Kraftwerk aqui para vocês, é uma das minhas bandas preferidas. Eu tenho várias, né? O selo do disco mais legal que você possui na sua coleção. Eu entendi como selo, em alguns que eu assisti, a parte que está impressa, e não necessariamente o label, o label no caso, não o selo mesmo da gravadora do disco. Se for pensar em label, eu acho que um dos labels mais bacanas que eu tenho foi esse aqui, do U2, do álbum Up Baby. É um disco bem bacana. É a versão alemã, foi um dos primeiros discos que eles também costumam chamar de picture discs para CD, que a impressão era em várias cores, bem bacana, cobria todo o disco. Então esse é um dos labels mais bacanas da minha coleção. Esse disco já ganhou remasterizações, já ganhou caixa, já ganhou tudo, da edição de aniversário. Mas esse aqui é o original da época que eu comprei quando foi lançado, inclusive comprei em Belém. 12ª questão, banda inicial ou banda que apresentou alguém que ficou muito famoso. Eu vou citar no Brasil o caso do Kid Abelha, que teve como fundador o Leone, né, que é um grande músico. Esse disco aqui, como vocês podem ver, está autografado pelo próprio para mim. É um disco bem bacana. Ele largou o Kid Abelha, que saiu em carreira solo, lançou esse disco, que é um disco bem bacana. Creio que hoje, apesar de ser um disco nacional, é um disco bem raro, né, bem difícil de encontrar, foi o primeiro solo dele. E tem sucesso. Ele fez uma continuação de Garotos 2, é uma música que fez tocou muito em rádio na época. Tem Nada Como Eu e Você, e tem Carro e Grana. É um disco com muitas influências eletrônicas da época de DJ e tal, então é um disco bem bacana, é um disco que eu recomendo. E é um disco que gerou um artista famoso de uma banda que foi o Kid Abelha, para vocês.
13ª questão, livro relacionado à música que você recomenda. Eu recomendo para leitura esse livro aqui. Mesmo se você é ou não é colecionador, se você só gosta de música, você quer saber como surgiu o MP3 e como o MP3 destruiu a indústria da música, como hoje é um arquivo importantíssimo, quase destrói todo mundo. Agora que está vindo o streaming, é bom você saber o que aconteceu. Esse livro conta 3 histórias que explicam muito bem por que a indústria entrou em colapso, mas também conta a primeira história dela, a primeira parte. Quem inventou, por que inventou o MP3, essa história toda, vão dar uma lida, o livro de Steve Hitch. Não é um livro caro, talvez a gente já tenha uma certa dificuldade, esse já é a minha 2ª edição, porque a primeira eu emprestei e não recebi de volta, então tive que comprar a segunda, porque é um livro muito importante, eu acho que tem que ter em qualquer biblioteca também de colecionador de música. 14ª, um álbum subestimado. Eu creio que vou voltar novamente para o YouTube. Esse é o disco que sucedeu o Achtung Baby e que é considerado por muitos um disco de sobras, um disco do que sobrou do Achtung Baby, um disco mais fraco do YouTube, mas eu digo que esse disco é subestimado. Esse disco é muito melhor do que algumas coisas que o YouTube andou lançando ultimamente, inclusive discos completos. Eu acho que talvez os 3 discos ainda não tenham a graça que esse aqui tem na sua importância, junto com a Achtung Baby, naquela guinada no som do YouTube. Daqui a pouco ele ia lançar Pop, que foi outro disco bem triste, mas ainda melhor do que ele está lançando hoje em dia. Um artista ou banda com discografia impecável. Beatles. Tem pra onde, você pode pegar qualquer disco dos Beatles, é um grande disco, é um disco bacana, esse aqui é um single, não está na discografia dele que saiu no Brasil e tal, esse aqui só importado. Eu vou fazer vídeos ainda com a minha discografia, eu acho que vai render uns 3 ou 4 vídeos só sobre meus discos dos Beatles. Inclusive eu não tenho aquela versão remasterizada que saiu no box, isso aí eu já escutei MP3, ainda não tive a oportunidade de comprá-la, mas eu tenho a coleção completa da primeira versão que saiu no Brasil, mais alguns estrangeiros e muitos bootlegs que nós vamos falar deles em vídeos futuros. A artista, nós vamos para a 16ª, o mesmo álbum com 2 capas diferentes. Esse aqui é o New Order, ao vivo na BBC, é final dos anos 80 esse disco, um disco muito bacana. Ele saiu somente na Inglaterra, mas é considerado um disco da discografia oficial dele. Esse disco aqui eu paguei uma bela fortuna na época para ter, porque eu queria ter esse disco. Na época ele já era raro, já era difícil de encontrar. E ele depois saiu no Brasil, há muito tempo depois, com essa capa aqui, inclusive brasileiro, baratinho, só que é o seguinte, já sumiu, já ficou difícil. Então todos os dois hoje são difíceis. É o mesmo disco com capas e contracapas diferentes. Vamos então à 17ª questão da tag do vídeo. Um álbum que você pagou barato e agora vale bastante dinheiro. Acredito que esse aqui seja esse disco, um desses discos que eu tenho vários que estão nessa situação, não porque tem alguma coisa diferente, mas porque simplesmente ficaram difíceis. Esse aqui, se você não sabe, é o primeiro disco solo, é o Santorini Blues, o primeiro disco solo do Herbert Viana. Ele gravou esse disco ainda antes do acidente. É um disco bacana, tem covers, participações especiais, e eu acredito que esteja bem difícil de encontrar hoje em dia ele no mercado. É outro grande disco para ser garimpado nos sebos espalhados por aí afora. Então vamos para a 18ª questão da tag Um Baterista Favorito. Eu gosto muito do baterista do Van Halen dessa época aqui. Eu acho que é o Michael Anthony. O som do Van Halen é inconfundível, principalmente por causa da bateria e também da guitarra, mas a bateria era muito bacana, a sonoridade da bateria. E esse é um disco que eu gosto muito, é um dos discos mais pops do Van Halen, se é que pode se dizer isso, mas é um disco muito bacana. E ele é o baterista, um dos meus bateristas favoritos, e inclusive por causa do som, não por causa de técnica, mas por causa do som que ele faz, bem característico. Álbuns que estão fazendo 20 anos em 2020. Eu só separei um, para a gente não perder muito tempo, que é o Capital Inicial Acústico, disco que deu também uma guinada na carreira da banda. Tem o sucesso Primeiros Erros, é um grande disco, muito bem gravado. Eu tenho o disco e tenho o DVD, ainda tenho um promo em que eles fazem comentários música das músicas desse disco.
Então é um disco que faz 20 anos, é um disco muito bacana, um disco que também você merece ter na sua coleção se ainda não tem. Vamos então para a última pergunta da tag do CD, ou do vinil. 3 álbuns consecutivos da mesma banda que são Matadores. Também vou continuar no Brasil, essa tag tem uma pichada de músicas nacionais, né? Que é essa caixinha, já vem inclusive na caixa, os 3 discos. É um disco da Blitz, uma caixa muito bacana que a EMI lançou ali nos anos 90, que eu me arrependo amargamente de só ter comprado essa caixa. Saíram com vários, mas aqui era a caixa que tinha os melhores discos que eu conhecia na época, em sequência, né? Inclusive eu tinha alguns em vinil. Aqui a caixa é muito bacana. Ela vem com um book, eu vou mostrar para vocês aqui o book, tinha muito material na época bacana. Tinha várias caixas, né? Todas essas caixas aqui, pelo menos a do Plebe Hood eu passei batido, eu ainda a vi na loja, mas não comprei, quando eu voltei para comprar não tinha mais. Tem 14 bis e outras cositas mais, mas nós estamos aqui pro Blitz. Eram os discos, inclusive nos seus formatos como eram no vinil. É o famoso primeiro disco da Blitz, Você Não Soube Me Amar. O encarte também copiado como era o encarte do vinil, muito bacana. Tinha até o selinho aqui das 2 músicas proibidas, que no CD as músicas estão liberadas, não estão riscadas. No vinil os caras riscaram as músicas para que não pudessem ser ouvidas, estavam censuradas na época de censura. O segundo disco da Blitz, inclusive com o mesmo gatefold da época do vinil, também cópia do vinil. E o Blitz 3, o último disco com a Blitz em sua formação original, fazendo bastante sucesso, é o disco que tem Agrotrip. Também aqui, ó, a mesma. Esse aqui eu tinha, ele em vinil, é a mesma coisa, é a minha atualização do vinil. Então aqui não tem desculpa. Realmente o problema aqui seria para ler as letras, eu acho que é quase impossível ler as letras aqui, mas é uma reprodução do disco da época, os 3, a reprodução. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estaremos de volta brevemente para mais vídeos, dessa vez sem tag, vídeos mais curtos e mais específicos sobre banda, discografia ou algum assunto sobre o mundo dos colecionadores. Aqui é a minha coleção, parte dela também. Espero que vocês tenham gostado de ver esse vídeo e curtam, aquela velha história de sempre. Curtam, sigam, se inscrevam, toquem o sino e façam comentários aí na parte de comentários desse vídeo. E até o próximo vídeo do canal Eu Odeio Vinil. Até a próxima!